Portal DBO e a revista Agro DBO recebem hoje a visita de Anderson Nora Ribeiro, gerente de marketing da Microquímica, uma empresa relativamente nova no mercado e que o Anderson vai nos revelar esse relativamente nova, que são 40 anos de atividades. Como é conquistar esse tempo de atividade, Anderson? Bom, primeiramente agradecer o convite, Richard. A gente já convive aí no mercado há alguns anos e é a primeira vez que a gente tem essa oportunidade de falar contigo aqui. 40 anos representa a maturidade, né? Representa, assim como para nós profissionais, um momento de amadurecimento, de realização. A empresa sauda esse momento com bastante entusiasmo, porque ele é fruto de um trabalho árduo, de uma dedicação de empreendedores desde os anos 70 investindo na empresa, muitos engenheiros agrônomos, então a empresa que foi fundada por engenheiros agrônomos e que tem hoje aí no seu corpo aí mais de 40, 50 engenheiros agrônomos nos ajudando aí nesse trabalho do dia a dia. Quem são os acionistas da Microquímica principais? Hoje a Microquímica ela faz parte de uma holding, né? Essa holding ela é de empresários que são descendentes de japoneses, que é a Agroinvest Kayatani. Ela detém a maioria das ações da empresa e outros negócios, todos eles no ramo agrícola. Então a Agroinvest Kayatani tem fazendas, tem revendas agropecuárias, tem indústria de processamento de alimentos, agroindústria. Então todos os negócios são na área agrícola e a Microquímica é a maior dessas empresas que está no ramo de insumos agrícolas. Que os primeiros produtos que a Microquímica lançou no mercado eram o quê? Fertilizantes foliares? A Microquímica nasceu com base nos fertilizantes foliares, já desde o começo tentando trabalhar com produtos mais concentrados, produtos puros, produtos com nutrientes isolados. Por ela ter uma origem forte na agronomia e profissionais da agronomia, já se tinha preocupação de produtos que você possa recomendar de uma forma individualizada, personalizar a recomendação para cada cultura, para cada necessidade. Então ela nasceu com poucos produtos que eram fertilizantes foliares e com nutrientes isolados. Então no começo tinha o cálcio líquido, depois veio o molibdênio líquido, junto com os tratamentos de semente que começaram também nos anos 80, e sempre privilegiando a função do engenheiro agrônomo, de poder colocar o nutriente no momento certo, na forma adequada, para ter os melhores resultados nas lavouras. Eu me lembro dos primórdios em que você começou a vender no Brasil fertilizantes foliares, em que muita gente nova no mercado se arriscou e vendia alguma coisa que não era bem fertilizante foliar e que o agricultor chamava de água de batata, né? Que era uma água de lavagem de batata enriquecida que servia como adubo para hortigranjeiros. Foi duro mudar esse conceito? Esse paradigma e esse conceito ele acompanhou aí até os profissionais que atuavam no setor por alguns anos, mas o empreendedorismo dessas companhias, desses agrônomos, ele veio aos poucos mostrando que existia tecnologia, existia uma base técnica sólida, muitas dessas coisas já eram realidades em outros mercados, então algumas desses lançamentos, dessas soluções, elas foram importadas e melhoradas e tropicalizadas. As culturas no Brasil elas são diferentes, as realidades, o manejo é diferenciado, mas isso foi um trabalho árduo de não dá para responsabilizar uma pessoa ou outra. Esse realmente foi uma quebra de paradigmas bastante difusa, então isso veio tanto dos órgãos oficiais de pesquisa, como a Embrapa, como as universidades. A iniciativa privada teve um papel de vanguarda, de trazer tecnologias, de inovar. E também os agricultores que abraçaram isso. Apesar desse conceito, desses paradigmas, a oferta ao mercado e a utilização dos produtos sempre cresceu. Então a gente já conversou em outras oportunidades, é um mercado que sempre cresce. E se o mercado cresce, se o produtor está mais aberto, ele adota novas tecnologias, não tem maior prova, não tem maior... Ele serve como referência. É a referência. Então o produtor Agora, que utiliza Você falou numa palavra mágica no meio disso aí, que foi a tropicalização dessa pesquisa, dessas iniciativas. O que você pode revelar um pouquinho mais de como é que foi o trabalho de vocês nessa tropicalização?
Nós somos uma empresa que, por acumular a microquímica, essa história, recebemos muito assédio e muitas ofertas de empresas internacionais, de empresas europeias, asiáticas, americanas. Que veio com tecnologias de clima temperado. Exatamente. Então, a primeira abordagem, hoje em dia o Brasil já é tão grande e está tão forte no agronegócio que isso diminui um pouco, mas até 10 anos atrás você recebia um assédio de muitas dessas empresas querendo colocar aqui uma tecnologia que funcionava muito bem num clima temperado. E o papel da microquímica, o papel das empresas que atuam no mercado era tentar enxergar se aquilo funcionaria aqui dentro do nosso clima tropical para as nossas culturas no nosso manejo. Porque além de variedades diferentes, épocas de plantio, clima, o manejo nosso ele é diferenciado. Claro. Então a acidez dos solos é uma coisa que não é comum em mercados temperados. O nível de a baixa reserva nutricional, baixo teor de matéria orgânica, então tudo isso faz com que você tenha que ter um manejo completamente diferente. Então a tropicalização ela é essencial, ela foi essencial, porque muitos dos insucessos que houveram ao longo desses anos foram devidos a essa tentativa de implementar uma tecnologia que funcionava muito bem numa outra realidade, num clima tropical, na realidade brasileira. Então nós tivemos um papel importante, um papel de vanguarda em adaptar o que tinha de melhor lá fora, fazer melhorias com o nosso know-how também do mercado e apresentar soluções com custo-benefício. No final o que vale é o produtor ter resultado na sua lavoura. O produto sendo um produto importado, um produto nacional, mas o que importa é a produtividade, a qualidade no final. Claro. Da linha de produtos iniciais de foliares, qual deles se destacou mais dos produtos da microquímica? Nos anos 80, Richard, nós tínhamos um número muito limitado de tecnologias e de produtos foliares. Permanecem esses produtos mesmos? Permanecem, assim, você manteve essas linhas tradicionais, mas a microquímica foi inovadora e trouxe a linha de cloretos. Então, até então, todos os foliares eram feitos com base em sulfatos. Então, era sulfato de cobre, sulfato de manganês, a base era de sulfatos. E a microquímica tinha um trabalho, já tinha pesquisa desenvolvida com base em cloretos, que eram produtos com maior nível de concentração e que davam a possibilidade de aplicar doses mais baixas, menor volume de embalagem, já muito, até uma prática muito atual, porque hoje em dia a gente continua buscando isso. Transportar menos água, gerar menos embalagem, estocar menos produto, pagar menos frete, tudo isso. E já nos anos 80 a microquímica trouxe a linha completa de nutrição baseada em cloretos. E isso não estava nem na legislação, essa linha se chamava linha Ager. E a linha Ager, ela não se enquadrava no que havia na legislação. Então houve um trabalho com ajuda, inclusive na época do professor Malavolta, que fez um parecer técnico mostrando as referências que existiam quanto ao uso de cloretos, e eles foram incorporados tanto na linha de produtos da empresa, quanto na legislação, que passou a contemplar cloreto de cálcio, cloreto de magnésio e assim por diante. Então foi uma das ações de vanguarda, de pioneirismo lá dos anos 80, que ajudaram inclusive a ampliar as possibilidades para o produtor rural. Agora, o crescimento da empresa nesse meio tempo fez vocês diversificarem atividades. E nisso entraram os inoculantes, que hoje tem uma importância significativa, vamos dizer assim. Como é que foi isso? No final dos anos 90, a inoculação já era uma prática muito comum, e a microquímica viu que era uma outra possibilidade de oferecer produtos com custo-benefício, com vantagens para os agricultores e que complementavam o portfólio. A empresa já vinha fazendo um trabalho importante em tratamento de sementes, então cobalto e molibdênio, principalmente no caso da cultura da soja, e ele tinha que conversar, eram tecnologias que eram sinérgicas com os inoculantes. Então ela passou a fazer importação de inoculante da Argentina. Especificamente para soja. Especificamente para soja, no primeiro momento, trabalhando em conjunto com a parte nutricional, então o inoculante e o fertilizante para tratamento de semente faziam uma sinergia com excelentes resultados no campo. E de 2000 em diante, isso foi evoluindo e foi mostrando o potencial do uso de inoculantes, inclusive começando a abrir a visão para outras culturas.
Isso culminou que em 2009 a 2011 a gente começasse a fabricar o nosso inoculante para soja, que é a linha Atmo, que é o inoculante líquido e turfoso para a cultura da soja, com uma fábrica própria, moderna, construída já num conceito diferenciado de controle de qualidade, de processos e também desenvolvimento de produtos. Tendo a estrutura industrial, a estrutura de laboratório, propiciou que a gente fizesse outros desenvolvimentos também de produtos dentro da empresa. E aí, desde o ano passado, vocês entraram com inoculante para o milho. Diz que gramínea não aceitava o inoculante. Como é que é essa história? Isso é uma feliz descoberta, né? uma feliz abertura de horizontes. Nós que no começo aí na escola, no curso de agronomia, só conhecíamos inoculante para leguminosas, né? A primeira vez que você escuta falar de um inoculante para gramíneas, aquilo te parece estranho, porque realmente era uma técnica exclusiva de leguminosas, e a microquímica, vendo que o mercado estava com ofertas de produtos com qualidade, você tinha toda a parte da pesquisa validando, né, o papel da Embrapa, né, da Embrapa Soja nesse trabalho, e entramos no segmento de inoculantes também para gramíneas. No nosso caso é o Azofix, que é o produto destinado para a cultura do milho. E os resultados são fantásticos. Os produtores têm aí uma outra ferramenta que não existia até alguns anos atrás para economizar, para ter mais produtividade, para ter mais segurança, inclusive, na cultura do milho, pelo maior desenvolvimento de raízes. Você tem todos os benefícios agronômicos que viabilizam a aplicação de inoculantes e só fazem esse mercado crescer ano a ano. Tem aumentado quanto a produtividade do milho com o Azofix? O Azofix ele tem dois mecanismos básicos de ação. Um deles é a fixação do nitrogênio, que é a primordial para os inoculantes. Então as gramíneas têm uma capacidade um pouco menor, ela tem uma capacidade menor do que as leguminosas de sequestrar o nitrogênio. De sequestrar o nitrogênio do ar, mas ela sequestra. Uma outra ação, que inclusive muitos pesquisadores atribuem a ela a maior parte do resultado, é a liberação de fito-hormônios para dentro do metabolismo vegetal, que aumentam o sistema radicular. Então, os trabalhos de Azofix, nós temos os dados de pesquisa que mostram aumento de até 50% no peso, na massa de raízes. Isso é muito expressivo. Em um ano de veranico, em um momento de falta de água, isso é um grande diferencial. O resultado em produtividade, ele oscila de 5% a 10%, dependendo da realidade, do manejo, do local, do híbrido de milho que é utilizado, mas ele tem uma grande ligação com esses dois mecanismos. A fixação de nitrogênio, que é o princípio básico dos inoculantes, e o aumento do sistema radicular, que melhora a captação de água, a captação de nutrientes e favorecem o crescimento vegetativo e lá na frente a produtividade. Como você vive tanto essa posição de busca de produtividade, eu queria que você fizesse uma comparação, uma análise sobre o que a gente vive hoje no Brasil. Quer dizer, temos uma estacionada em 50 sacos de soja por hectare de média nacional, né? Mato Grosso provavelmente estacionou mais do que o Sul, que subiu com maior velocidade nesse aumento dessa média. O potencial produtivo, soja, milho, tem muito espaço para crescer ainda? Os trabalhos que medem o potencial produtivo, eles mostram assim, o quanto, você pode enxergar por duas óticas. Quanto nós temos para andar, é uma possibilidade de você analisar a questão, e outro, quanto nós já avançamos. Então a gente, com 55 sacos de média de soja, estamos longe aí de 200 sacos de soja, 212, 216 sacos de soja, mas saímos de 20, se você voltar no passado. Então nós avançamos. A média americana, por exemplo, não chega a 110. É isso aí. Nós estamos avançando, o avanço da soja, para muitas pessoas ele está sendo mais lento, né, do que o esperado, do que o desejável, mas eu acho que os aumentos eles estão acontecendo de forma gradual. Basta ver, quando você pega um horizonte um pouco mais longo, você consegue ver o avanço da produtividade. E nós vamos ter que realmente agora abrir um pouco mais a visão sobre a cultura e enxergar não
práticas específicas, mas o conjunto de práticas. Então a gente, nessas rodadas, nos eventos, em contato com os pesquisadores, a gente vê que cada pesquisador dentro da sua área identifica fatores que limitam 5 sacos, 4 sacos, 2 sacos. E os trabalhos que são feitos, eles são feitos naquela finalidade específica, analisando aquele parâmetro. O que nos indica, nos parece que a gente deve ter uma abordagem um pouco mais abrangente, tentar, dentro de um sistema produtivo, olhar desde a preparação do solo, da dessecação, do tipo de herbicida que é utilizado, a rotação de culturas. Então a gente enxerga que esse ganho, esse aumento da produtividade, ele não vai ser em função do fertilizante foliar, ou em função da rotação de culturas, ou da genética, e sim um conjunto de tudo isso. Não é fácil, é difícil, a gente tem que quebrar o nosso método científico, que é de isolar um fator e atuar naquele fator. Uhum. Nós teremos que fazer essa análise um pouco mais holística, um pouco mais complexa, mas eu entendo que tem bastante espaço para que isso seja feito. Os concursos de produtividade, eles têm ajudado, então quando você olha os resultados do concurso da SESB e pega os campeões, tem coisas que se repetem, tem padrões que você pode identificar. O caso da matéria orgânica, dos produtos orgânicos, organominerais, é um bom indicativo. Uhum. E a ligação disso tudo com manejo, com variedade. Então, você vê no futuro breve, próximo, alguma tecnologia nova? Olha, as tecnologias elas estão a todo momento sendo estudadas, sendo discutidas. A agricultura tropical brasileira ela já está tão avançada que eu não vejo uma proximidade de uma nova revolução, de um produto revolucionário. Mas essa combinação das melhores práticas, dos melhores manejos para cada realidade. Talvez um posicionamento, manejo, insumo e geografia e a localização geográfica possa nos ajudar. Com semente adequada. Semente adequada, a genética adequada ao local, com o insumo e com a prática de manejo. Então essa combinação de diferentes fatores para cada local do país eu acho que pode ajudar. O próprio uso dos inoculantes em consorciação, então que é a co-inoculação, é uma outra novidade aí que a gente tem, acho que é a grande novidade da agricultura brasileira nos últimos anos. O que é a inoculação? Então nós temos, como a gente começou a discutir, os inoculantes para soja e inoculantes para gramíneas, para milho. A co-inoculação é a junção dos dois inoculantes, então é a utilização do inoculante típico da soja com o inoculante de gramíneas no mesmo tratamento. Então hoje na cultura da soja, a Embrapa Soja já vem trabalhando forte nessa linha de você utilizar o Bradyrhizobium, que é o da soja, com o Azospirillum em consorciação. Eles não se afetam, você não perde produtividade, você não perde o efeito de um e de outro, e eles têm efeitos sinérgicos. Aquele mesmo aumento do sistema radicular que é observado nas gramíneas, ele acontece também na soja. E essa técnica parece ser uma indicação interessante. Os resultados da própria Embrapa, eles mostram ganhos de até 8% quando você usa em associação. Então é um incremento na produtividade, você utilizá-los ao mesmo tempo, na mesma cultura, ao invés de só utilizar o inoculante típico, o inoculante recomendado para a cultura. Agradecemos ao Anderson da Microquímica pela aula sobre fertilizantes foliares e inoculantes. Ao espectador, a gente repete a frase de sempre, aqui você sabe mais. Volte sempre, ao Anderson também, volte sempre. Muito obrigado pela audiência e até a próxima, se Deus quiser.